no hebraico, não é a nossa pretensão. Nosso desejo é que vocês, ao final dessa disciplina, a gente está fazendo hebraico 1 e 2. Então, é um intensivo mesmo, né? É um intensivão. Vocês estão fazendo disciplina hebraico 1 e 2. No seminário, quando a gente faz um seminário presencial, essa é uma disciplina de praticamente 2 anos, né? A gente faz 4 períodos de hebraico. 4 períodos de hebraico. Hebraico 1, 2, 3 e 4. Então, a gente demora aí praticamente 2 anos estudando a disciplina do hebraico. Mas a gente está aqui, nós estamos fazendo com vocês um intensivo, né? Realmente é um esforço concentrado para a gente poder fazer uma exegese bíblica do hebraico, né? Então, do Antigo Testamento. Essa é a nossa tarefa. Ao final da disciplina, né, vocês estarão aptos ou estarão em condições de fazer uma exegese e de traduzir, fazer uma tradução de um texto hebraico, texto do Velho Testamento, né? Então, essa é a nossa tarefa. E aí, a gente está na nossa aula 7, e todas as vezes que a gente começa, a gente faz uma revisão aqui. A nossa revisão, ela passa pelo Aleph Bet. O nosso método de aprendizado teria que dar conta da gente conhecer todas essas letras, a sua forma, o seu som e a sua correspondente latina, né? Como eu disse, no seminário a gente precisava decorar esses símbolos, a gente precisava escrever, verter para o idioma latino, né, para a nossa língua, e isso era um exercício que a gente tinha que fazer. Fazíamos fichas, onde esses símbolos do hebraico, eles eram apresentados a nós, e a gente tinha aí um contato muito próximo com o símbolo, e aí ele ficava na nossa mente. Por isso que eu disse para vocês, olha, coloca aí o Aleph Bet lá na porta da geladeira, coloque o Aleph Bet na porta do quarto. A hora que você for sair de casa, você vai dar de cara com esse negócio aí, com essas informações, né? E você vai, de alguma forma, isso vai entrar na sua mente, você vai ter uma relação aí mais íntima com o Aleph Bet. Até porque vocês sabem que nós estamos diante de uma coisa nova. Nós estamos diante de alguma coisa que não faz parte da nossa rotina. Você não encontra hebraico aí quando você vai no supermercado. Você se depara com outros idiomas, como, por exemplo, inglês, né? Em algumas coisas que a gente lida, nós temos informações em inglês, como, por exemplo, site é uma palavra em inglês, né? E por aí vai. Temos várias informações em inglês que a gente tem contato no dia a dia. Agora, hebraico, não. Salvo nomes, né? Porque a gente tem nomes, né? Conheço pessoas cujo nome são letras hebraicas. O Aleph, por exemplo. Conheço pessoas cujo nome tem a ver com letras hebraicas. Aqui na igreja tem uma moça chamada Dalet. Já tive contato com pessoas cujo nome tem a ver com letras hebraicas, né? E isso é o mais próximo que talvez a gente possa chegar ao alfabeto. Numa das aulas que a gente trabalhou aqui, eu apresentei a vocês os acrósticos que nós temos na Bíblia hebraica, né? Como, por exemplo, o Salmo 119. No Salmo 119, nós temos ali seções do Salmo que elas são relacionadas com o alfabeto hebraico, o Aleph Bet. E aí a gente tem o Salmo 119, lá no início, né, você tem lá em cima, em algumas Bíblias têm o cabeçalho do Salmo, né, o Aleph. E aí até o versículo de número 8, você tem o Aleph. Depois do verso 9, você tem o Bet.
Depois, no verso seguinte, que é o verso 17, o Gimel, e depois sucessivamente, Dalet, Re. Então, o Salmo 119 foi escrito originalmente como um acróstico. E aí, essas letras do alfabeto hebraico, elas são destacadas. Não é só o Salmo 119. Nós temos, por exemplo, Malaquias não. Nós temos, por exemplo, outros textos. Tem vários textos da Bíblia que foram escritos de forma como acróstico, né? Abacuque tem acróstico. O livro de Salmos tem outros acrósticos. Então, temos aí vários livros, né? Cantares de Salomão tem acrósticos, Eclesiastes tem acróstico. Então, a gente tem vários acrósticos na Bíblia, que são seções em que algumas partes são escritas com letras hebraicas. O Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, e por aí vai. O importante é que você tenha em mente essas letras e você consiga identificá-las, vertê-las para o nosso vernáculo, né, para o nosso caracteres latinos, e saber o som dessas letras, né? E isso é a nossa tarefa aí que a gente está fazendo. Além do Aleph Bet, nós temos os sinais maçoréticos, né? Eu disse também que o alfabeto hebraico não tem vogais. Os textos mais antigos, os textos bíblicos mais antigos, eram textos consonantais, textos que só tinham consoantes. Então, o texto hebraico, ele é um texto consonantal, sem vogal. Mas, depois, né, muito tempo depois, os maçoretas, que eram estudiosos da Bíblia hebraica, eles inseriram sinais para que o texto pudesse ser lido por pessoas que não tinham contato com a língua hebraica. E esses sinais maçoréticos são as vogais. E aí nós temos, né, as vogais. As vogais são divididas em longas e breves. As vogais longas são o Kametz Gadol, Serê, Hirek Gadol, o Roller e o Shurek, que são as vogais longas. As vogais breves são Patá, Segol, Hirek Katan, Kametz Katan e o Kibbutz. São as vogais breves. Então, estão aí, né, as vogais. Essa informação, esse quadro, ele também precisa estar na nossa mente. Eu disse a você, e volto a repetir, que não é tão necessário você ter a informação dos nomes das vogais, né? Saber o que é um câmex, um patá, ajuda muito, muito. Inclusive, hoje, nós vamos ter uma aula totalmente dedicada, fora essa revisão que nós estamos fazendo aqui, ao artigo. E saber o nome, né, dessas vogais vai ajudar um pouquinho, vai trazer um pouco de mais lucidez para nossa tarefa. No entanto, saber a correspondente latina é muito mais importante. Se você não souber o nome, né, Câmex, Serê, mas saber que esses dois pontinhos aí horizontais é traduzido por um E, tá ótimo. Você saber que o iode mais um ponto embaixo é o I, tá ótimo. Saber que um VAV com um ponto em cima é o O, ótimo. Saber que o VAV com um ponto no meio, né, com o daguete no meio, é o U, é ótimo, é muito bom. Então, tá aí diante da gente, né, as vogais longas e breves. E à medida que a gente vai tendo contato, né, sendo apresentado ao hebraico, sendo apresentado ao texto, a gente vai vendo que não é um bicho de sete cabeças, né? Quando a gente vê a primeira vez, parece que a gente está falando de ET, de, né, coisa assim, coisa que não é do nosso mundo. Mas quando a gente começa a ver, a gente começa a se aproximar do texto, a coisa começa a ficar mais palatável. Não sei quanto a vocês, mas já
começamos a identificar certas palavras. Eu sei que num texto você já vai conseguir identificar a palavra Elohim, a palavra Shalom, a palavra Ion, a palavra Ben, a palavra Ab. São palavras que você já vai conseguir identificar instantaneamente. Você vai olhar para o texto e vai dizer, aquela palavra ali é um Bereshit, aquela palavra ali é Elohim, aquela palavra ali é a palavra que descreve o nome de Deus, Yahvé. Então, essas informações, elas são preciosas. Aí digo a você, como pastor, que o hebraico não faz parte do nosso dia a dia, nem mesmo na vida pastoral. Eu não prego hebraico lá na igreja, né? Tem aí Luciana, tem a Jusilane, eu acho que da igreja, se eu não estou equivocado, são esses, né? Vocês não me veem pregando hebraico domingo no púlpito, né? Eu não prego hebraico. Eu não uso referência do hebraico. Mas, no trabalho exegético, no estudo do dia a dia, o hebraico nos é muito útil. Porque nós temos que consultar léxicos, nós temos que consultar dicionários, nós temos que consultar concordâncias, e essas concordâncias, elas trazem informações do texto original. E aquela pessoa que está preparada para fazer uma boa exegese, né, essa é uma condição do curso. Quem não tem condição de fazer uma boa exegese, ou uma exegese bíblica, vai ter dificuldade de seguir adiante, né? Tanto a exegese no hebraico quanto a exegese no grego. Mas no dia a dia, no ministério, isso não é uma coisa que se usa muito. É claro, tem pessoas que elas continuam o estudo do hebraico e aí serão especialistas. Não sei se dessa turma aqui nós vamos ter especialistas aí no hebraico, pessoas que mais tarde poderão nos valer aí em certos trabalhos acadêmicos, né? Existem pessoas que se identificam por demais com a disciplina, que depois elas acabam dando sequência aos estudos, né? E hoje é possível que a gente tenha pessoas com essa facilidade e essas pessoas deem sequência aos estudos e sigam em frente, né? Fazendo esses estudos. Hoje nós temos aqui no Estado do Espírito Santo, né? Opções de você fazer, dar sequência aos estudos, tanto no hebraico quanto no grego, a opção. E há opções também que você pode fazer, cursos de especialização, por internet mesmo, tanto no Seminário do Sul, quanto na Faculdade Batista do Paraná, Faculdade de Minas. Nós temos outros seminários que têm hoje o reconhecimento do MEC, né? Batistas, possibilita que você faça uma especialização no hebraico e você consiga aí seguir os seus estudos e ser uma pessoa que tenha informação ainda mais, eu diria assim, mais profunda nos idiomas bíblicos, tanto no hebraico quanto no grego. Isso é muito bom. E sem falar que você, a partir dessas informações que nós estamos passando, você vai poder fazer uma leitura das gramáticas e até mesmo continuar os estudos do hebraico com os livros que nós temos aí, com as gramáticas, com informações que nós vamos deixar aqui, que você vai poder seguir os estudos adiante. Muito bem, então essas informações aí já são informações que a gente já tem visto, né? Que são informações iniciais, o Aleph Bet, e os sinais maçoréticos. E aí, pessoal, uma informação que ela é importante para nós, inclusive com o conteúdo de hoje, que são as guturais. Nós falamos aqui, né, que são as guturais. São consoantes que são classificadas como guturais. E aí você vê que, tirando, nós temos aí Aleph, Re, Het, Ain e Resh. Elas parece que raspam aqui na garganta, né? Re, Het, Ain, Resh.
Tirando o Aleph e o Ain, você tem Re, Het, Resh. Re, Het, Resh. Está aqui na garganta, como se estivesse coçando a garganta. O Aleph e o Ain vêm juntos aí, porque a, a pronúncia dessas consoantes no hebraico também são guturais. Para nós aqui, né, falamos o idioma português, ocidentais de uma forma geral, não vamos perceber a pronúncia do Aleph e do Ain. Eu já disse a vocês que na transliteração e também quando a gente vai fazer a nossa tradução, nem o Aleph e nem o Ain tem som. Nós não, é como o H no inglês, né? Como o H no inglês. Mas um judeu nativo, e também aqueles que no tempo bíblico falavam o hebraico, eles sabiam claramente onde tinha um Aleph e onde tinha um Ain. Então é como se essa consoante ela fosse pronunciada, mas a pronúncia ela não fosse audível para nós. É como alguém que fizesse um som gargantal, um som não audível aos ouvidos, né, ocidentais, mas um judeu consegue distinguir claramente onde é que está um Aleph e onde é que está um Ain. Por isso que na transliteração, nós não vamos deixar sem grafia, nós vamos colocar como se fosse como se fosse um tio. Né? A gente vai colocar, um tio não, como se fosse uma vírgulazinha, a gente vai grafar, você vai dar um sinal em cima, né? E nesse sinal nós saberemos que ali tem uma letra não pronunciada, uma letra não que não tem correspondente nos caracteres latinos. Não se traduz por H, não se traduz por qualquer outra letra. É uma letra muda, é uma letra que não tem som não tem correspondente nos caracteres latinos. Então, o Aleph, o Re, o Het, o Ain e o Resh são guturais. E essas consoantes guturais não recebem dagesh de jeito nenhum. Não recebem dagesh de jeito nenhum. Aí você pergunta, talvez, né? A gente teve um feriado aí, o que é o dagesh? O que é o dagesh? Dagesh é um pontinho, de uma forma bem simples e didática, é um pontinho que fica no meio da consoante. Esse é o dagesh. Ele fica no meio da consoante. Só que as guturais não recebem dagesh. Né? Falando de novo, as guturais não recebem dagesh. E quais são as guturais? Aleph, Re, Het, Ain, Resh. Tranquilo. Pastor, Sim? eu assisti no feriado é uma série muito curta. Assim, é porque como a gente não conhece assim essa questão, bem essa divisão ali no meio oriental, a questão do Talibã, do Afeganistão, aquelas divisões ali, Israel e tal, eu assisti esse seriado Al-Aiba, é até difícil de falar. Ele é, assim, culturalmente, eles são muçulmanos, eu acho, né? E foneticamente, o senhor falando assim, lendo, me fez lembrar que a língua que eles falam tem realmente esse som preso na garganta. Então, é estranho para a gente, né, do Ocidente, parece que tem uma fala mais solta, né, uma fala mais nasalizada, para a gente ficar ouvindo diálogos assim naquela língua, parece que cansa um pouco, porque realmente os sons
sai muito assim da garganta. Então, se os colegas quiserem ter experiência de ouvir um pouco, né? Diálogos assim, essa série ela tem na Netflix. Alba, um negócio assim. Dá para você perceber bastante o que essa língua, né? Que eu acredito que com a dispersão do povo, né? Do povo de Deus, ficaram esses traços, né, fonéticos em várias regiões por ali, inclusive para você vai pegar os alemães, né? É um som também bem estranho, né? É um negócio também meio, né, meio garganta, assim, eu acredito, né, grosseiramente, quem sou eu para dizer, que vem disso aí, né, dessa dispersão, né, dos grupos, do crescimento das regiões, ali né, na Europa, e ficou essa característica mais de uma fonética mais da garganta, né? Muito bom, Luciano. Obrigado pela intervenção. E isso ajuda bastante, né? Essa série eu vou procurar depois, mas também tem um filme que eu recomendo vocês assistirem, que é o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, foi todo gravado em aramaico. As falas de Jesus, as falas dos discípulos, todas elas foram trabalhadas no aramaico. Só, Ah, sim, só Lu. lembrando que o aramaico, ele era o hebraico mais popular, era isso? É porque o aramaico é o hebraico da época dos judeus, da época de Jesus, porque ele Isso, acabou misturando sim. ah, com as línguas daquela região ali, né, da Palestina. Então, é um proto-hebraico, é um Ah, hebraico misturado. É como se a gente estivesse falando de um portunhol, né? É como se estivesse falando de uma junção do espanhol com o português. É, Mas é um hebraico. desculpa, uhum. professor. Ela Pode tá. falar. Uma coisa que chamou a atenção muito nesse filme, realmente, é aquela fala, e tipo assim, Yeshua Hamashia, e eles falavam, rapaz, aquilo ali, que trem fantástico foi aquilo ali. Só para endossar o que a colega está falando, aquele filme ali foi uma coisa bacana, porque consegui. Eu imaginava Hein? que tinha gravado na língua mesmo original, então de fato foi, né? Sim. Os irmãos me desculpem, eu vou fazer um parêntese, né? Porque o pastor Dinan acabou de citar um filme assim, muito conhecido, né? Com base bíblica, né? E tudo, da Paixão de Cristo. Mas a série que eu citei para os irmãos aí, misericórdia. Culturalmente, né? Eles não é uma série que tem cenas de beijo, não tem nada. É uma coisa assim incrível de se ver. Não tem nem beijo, acho que só tem beijo na testa. Mas relata justamente a questão do tráfico numa região. Então, assim, como eu gosto de drama, algo mais policial, eu assisti. Tá, irmãos? Mas se os irmãos quiserem assistir, não se assustem, tá? É porque eu acho muito. Eu gosto particularmente de ouvir, e como tem surgem assim, algumas coisas que falam dos judeus ortodoxos, eu gosto de assistir também por conta da cultura, tá? Então, os irmãos não se assustem porque tem sangue. Ah, mas todo mundo aí assiste, não tem problema não. Mas, Luciana, você falou uma coisa interessante. Hoje a Netflix, hoje a gente tem a facilidade com a internet, né, pessoal? O tempo moderno é outra coisa. Na época que eu fiz seminário, eu tinha que digitar os trabalhos, digitar nada, datilografar, tudo na máquina de escrever, gente. Imagina você fazer hebraico usando máquina de escrever. Hoje não, hoje você tem internet, é outro mundo, né? É outra coisa. Então, a Netflix tem filmes em hebraico, no hebraico moderno, não é o hebraico bíblico, mas é muito próximo.
Então, você pode assistir hoje um filme, uma série, no hebraico. Então, é fantástico, é maravilhoso. Então, a intervenção da Luciana é muito boa, né? Esse Al-Aba, eu acho que eu vou procurar depois, é um filme que ela falou que tem aí uma cultura, né, diferente da nossa, e já vale muita coisa a gente assistir, sim, com certeza. Então, pessoal, a informação aí sobre as guturais, né, e a Luciana destacou esse uso da garganta nos idiomas semíticos. Eles realmente forçam a garganta. A gente, nós ocidentais, não fazemos muito uso da garganta. Nós temos aí palavras com 2 R's, carro, carro. Mas a gente não fala carro, carro. A gente fala carro, carro. Né? Mesmo essas palavras que deveriam usar a garganta, a gente não usa. Né? Mas um alemão usa, e as línguas que têm origens semíticas, todas elas usam por demais a garganta. Então, é só uma informação para você ter aí que as guturais, elas usam, as consoantes guturais, elas são caracterizadas porque som vem da garganta. E é importante você gravar quais são as guturais, porque daqui a pouco você vai ver aí, né, porque essa informação é preciosa. Continuando aqui então, pessoal, seguinte, nós vamos falar hoje sobre artigo. Até agora, na verdade, na aula passada, a gente fez uma introdução sobre o artigo. Mas essa matéria é nova, então você, por favor, né, se tiver dúvida, fale, pergunte, porque nós estamos, então, trazendo essa informação para você agora, né? Então, tá, o artigo. No hebraico, a ausência do artigo definido indica a presença do artigo indefinido. Quer dizer que, quando não há a presença do artigo definido, subentende-se a presença do artigo indefinido. Consegue entender? Vou ler o que está escrito aí, né? O hebraico não tem artigo indefinido. Então, é muito bom a gente falar sobre artigo, porque quando a gente estuda português, já vem um monte de informação. Artigo, ele é definido, indefinido, masculino, feminino, né? Informações básicas do artigo, né? Singular e plural, né? Então, o artigo tem essas características no português. No hebraico, não. No hebraico, não tem artigo indefinido. A ausência do artigo definido indica que o substantivo é indefinido. Então, nós temos aqui, logo de início, né, a palavra ish. Ish. Nós temos ali ish. Pastor, Oi? não seria a ausência do artigo indefinido indica que o substantivo também é indefinido? Não entendi, Lu. O hebraico não tem artigo indefinido. Certo. Ele não tem artigo indefinido, que é aquele que não indica quem é o substantivo. Né? Ele é indefinido. A ausência do artigo definido, então não existe nenhum dos dois, indefinido e definido? Não. O senhor está me entendendo? Eu acho que sim. Mas deixa eu tentar explicar, se persistir. Vai. Você fala de novo, porque Tá. vamos fazer o seguinte, olha. Aqui, nesse caso aqui, ó, não tem artigo, ó. A gente só tem, eu fiz aqui um desenho em vermelho, mas para você ver que antes do substantivo não tem artigo nenhum. Eu só tenho aqui o substantivo ish, que é homem. Então, o que está ausente aqui? Está ausente o artigo definido, né? Então, a ausência do artigo definido implica na presença do artigo indefinido. Não sei se complicou mais. Mas assim... Não, agora que eu compreendi. Como o exemplo ali. Entendeu? Não sei se todo mundo conseguiu entender, pessoal, porque assim, realmente pode causar uma confusão. O que acontece, né? Eu tenho aqui
uma palavra. E essa palavra, ela em hebraico é homem. Homem. Só que quando ela aparece sem o artigo, como que eu vou traduzir? Um homem. Eu não vou traduzir homem, simplesmente. Eu vou traduzir como um homem. Você percebe que a palavra está aqui, ó, homem. Mas a gramática, aí a gente está falando um pouco de gramática, né? A gramática hebraica impõe a nós que com a ausência do artigo definido, eu automaticamente tenho a presença do artigo indefinido. Entendeu? Por quê? Porque no hebraico não tem artigo indefinido. No hebraico não tem artigo indefinido. Então, a ausência do definido automaticamente pressupõe a presença do indefinido. Aí, de novo, bate. Bate, eu traduziria por filha. Só que a gramática aqui me impõe traduzir por uma filha. Por quê? Porque não tem o artigo definido. Aqui na frente, ó. Não tem artigo definido. E o artigo vai vir sempre na frente, aqui ou aqui. Aqui eu tenho ben, que eu traduziria por filho. Só que, sem a ausência do artigo definido, eu vou traduzir por um filho, e não filho. Vou traduzir como um filho. Aqui eu tenho ion, que seria traduzido por dia, mas eu não traduzo por dia, porque está ausente o artigo definido está ausente. Então, automaticamente, a gramática impõe que eu deva traduzir por um dia, porque a ausência do definido pressupõe a presença do indefinido. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Pode falar. Nesse caso aqui, talvez seja o que eu estou entendendo. Vamos supor que eu esteja lá lendo alguma frase lá no hebraico, uma palavra falando que no final lá vai dar. Vou te falar aqui em português e vou tentar colocar essa palavra aí que eu tô para ver se você vai entender. Eu tô falando, por acaso, eu fui para tal lugar e ali havia ish, entendeu? Vamos supor que essa restante dessa palavra que eu falei era tudo hebraico. Aí, no finalzinho dela, eu deveria falar que ali havia um homem. Então, eu não vou falar um homem. Eu falo, ish, já vai dar a entender que é um homem. É isso que você está falando? É o que eu estou entendendo. Vou escrever aqui, ó. Eu fui para... Pessoal, para entender, não precisa ficar com vergonha, não precisa... Eu fui para Bahia, logo para Bahia, né? Eu sou baiano, tá? Eu vou, como eu posso falar, abreviar aqui, então eu fui para BH, então Belo Horizonte, não ficou nem Bahia. Fui para BH, encontrei, é difícil escrever com esse troço aqui, gente, você nem imagina. Encontrei, exemplo do Elias. Encontrei. Vou colocar homem aqui para não ficar... Encontrei homem. Entendeu? Aqui, ó, só para pegar o exemplo do Elias. Aí, homem. Eu fui para Bahia, para BH e encontrei homem. Para português, para a gente está ruim, né? Para português, porque a palavra homem aqui, ela precisa de um complemento. Nesse caso, um artigo ou um pronome, né? Demonstrativo. Entraria com alguém. Poderia ser aquele homem, né? Mas se for, no caso, um artigo, eu precisaria de o homem, que aí, nesse caso, o artigo ele está ligado ao substantivo em gênero, número e grau.
não é isso? Lembrando o português, né? É isso mesmo. Porque a Lu é professora, né? Se eu estiver complicando, pessoal, me fala, porque a gente tenta facilitar mais o negócio. No português, o artigo acompanha o substantivo, gênero, número e grau. No hebraico, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o artigo, ele só tem uma forma. E quando aparece o artigo no hebraico, você já vai saber se ele é feminino, se ele é masculino, se ele é plural, singular, entendeu? E esse é fácil para nós. Agora, aqui no português, eu colocaria: eu fui para BH, encontrei o homem, porque homem é masculino, está no singular, então tem que ser o. Se fosse homens, seria os homens. Aí, não vou traduzir a frase toda, até porque não tive essa intenção, né, de colocar essa frase no hebraico para a gente traduzir, mas se eu fosse, então, colocar aqui, no caso que Elias disse, né, eu colocaria ish. Vamos colocar ish aqui, então. Né? Ish. Ish, que é homem. Então, eu fui para BH e encontrei ish. Se eu deixo desse jeito aqui, a frase seria lida da seguinte forma: eu fui para BH e encontrei um homem. Entendeu? Porque não... Pastor, Em Lu. então, é porque... Então, para simplificar, seria o seguinte, o que o senhor escreveu ali. O hebraico não tem artigo definido. Ponto. Lá na outra linha. Ele tem artigo definido? O hebraico tem artigo definido, que o senhor falou aí, que estaria acompanhando o substantivo em gênero, número e grau? Tem artigo definido. Tem, beleza. Então, porque a gente parou no ponto, mas mais à frente vem mais coisas, né? Então, o hebraico não tem definido. Se não tiver um artigo definindo o substantivo, você usa um indefinido. Né? O substantivo é indefinido. Por isso que é um homem, não é aquele homem, porque é um pronome que define alguém, não é... porque também você já sabe quem é o homem. Agora, um homem pode ser qualquer um. Por isso que ele é um artigo indefinido. Né? Então, se você não tem o artigo definido acompanhando o substantivo, logo o substantivo vai ser indefinido. Isso. O que acontece é que quando a gente for traduzir, pegando essa frase do Elias aqui, ó, eu fui para BH e encontrei ish. Se tiver desse jeito aqui, eu não vou poder colocar o homem ou só homem. Eu tenho que colocar um homem. Eu fui para BH e encontrei um homem. Encontrei ish. Encontrei um homem. É a gramática hebraica. Por quê? Porque ela não tem o artigo indefinido, mas a ausência do definido pressupõe um indefinido. Não é o que está escrito ali, ó. Vou ler de novo. Pastor? É Priscila, né, Priscila? Isso. Sim. Eu, na verdade, estou tendo um pouco de dificuldade aí, não consegui entender direito. Tipo Certo. assim, na verdade, a frase no hebraico, ela não tem um artigo, né? No caso, o artigo só vai entrar quando a gente for transliterar, é isso? Não, não é isso não. É assim, o hebraico, ele tem artigo definido. O hebraico, ele tem artigo definido. O hebraico não tem artigo indefinido. Quando um substantivo em hebraico aparece sem o artigo definido, essa que é a questão. Quando um substantivo hebraico aparece sem o artigo definido, ele automaticamente ele tem um artigo indefinido. É porque aí, no caso, o senhor falou que aí só tá homem, né? Em hebraico só tá a palavra homem. Só que Isso. na hora de transliterar, tá um homem. Aí foi colocado um aí, Certo. o artigo 1. Mas só que, no caso, na palavra em hebraico só tá homem. Aí, Então, por isso que eu confundi. por isso que eu disse assim, vamos lá, de novo.
A palavra aqui é homem, mas nós não estamos aqui, é porque está fora do contexto, né? Talvez está causando confusão por causa disso, porque aqui está fora do contexto. Mas pegando a frase que o Elias disse lá, essa palavra, quando aparece num texto, essa palavra aqui, todos os substantivos, quando aparecem no texto e não tem artigo, tem que ser traduzido por artigo indefinido. Indefinido, porque a Ah, ausência... tá. Tá, agora eu entendi. Quando não tiver artigo, aí a gente traduz assim. Entendi. Translitera, na verdade, né? Então, Entendi. assim, quando não tiver o artigo definido, a gente vai traduzir por artigo indefinido. Quando não tiver. É porque, assim, Entendi. Entendi, agora eu entendi. é porque eu estou pensando no português, né? E aí eu posso estar equivocado, mas vou arriscar. O artigo, ele é essencial para uma fala, né? Vamos dizer assim, homem esteve aqui. Homem esteve aqui. Eu estou tentando trazer isso aqui para a nossa aula, né? Fica incompleto, fica sem conexão. Homem esteve aqui. Aí, automaticamente, pegando essa frase para trabalhar com ela, eu vou dizer, tá, mas foi um homem ou foi o homem? Né? Porque deixa o artigo, o artigo não, o pronome demonstrativo, essas coisas aí que são mais complicadas no português, deixa um pouquinho para lá e vamos trabalhar só com a questão do artigo, né? Pegando de novo a frase, homem esteve aqui. Ela precisa de um complemento, na questão do artigo, se é um homem ou se é o homem. No hebraico, essa frase ela não tem problema nenhum. Eu poderia dizer, homem esteve aqui. Por quê? Porque quando eu falo isso, ou escrevo isso, automaticamente alguém vai dizer que era indefinido. Então, um homem. Entendeu? Agora, quando eu digo o homem esteve aqui, o artigo está presente, então ele é definido. O homem esteve aqui. Quando eu tiro o artigo, homem esteve aqui, a frase se completa automaticamente com o artigo indefinido. Vai ficar mais claro. Talvez você vá compreender melhor no decurso. Talvez eu poderia ter mudado até a ordem dos slides, porque ficaria mais claro. Mas vamos lá. Outras informações. Pessoal, se tiver dúvida, fala, não tem problema, a gente volta, tá? Então tá, ainda sobre artigo. Artigo. Normalmente é escrito dessa forma aqui, ó. O artigo, em hebraico, ele é escrito dessa forma. Aqui. Aqui está o artigo, olha. Aqui está o artigo. Re, a consoante re, mais o patá, que o patá, né? Consoante re, mais patá, e mais o dagesh. Aqui, ó. Como é que se escreve, então, o artigo em hebraico? Consoante re, mais patá e dagesh. Aqui está o artigo, apresento a vocês o artigo em hebraico. Esse artigo, ele pode ser traduzido como o, a, os, as. Está escrito aqui. O que é isso aqui? O, a, os, as. Esse artigo aqui, ó. A tradução dele é o, a, os, as. Vai depender do texto, vai depender do substantivo. Então, artigo definido, tá? A gente já falou que o indefinido, com a ausência do artigo, automaticamente pressupõe o indefinido. Então, tem aqui, ó. Não tem artigo, como é que está lendo? Uma mão. Não tem artigo, como é que está escrito? Uma voz. Não tem artigo, como é que está escrito? Um coração. Agora, olha o artigo aqui, ó. Cadê o meu pontinho, gente? Sumiu. Última direita. Ah, tá aqui embaixo. Então, aqui, olha o artigo, ó. Olha onde é que está o dagesh. Está lá embaixo do iod. Tá vendo? Re, patá e iod. Olha o artigo aqui. Re, patá e iod. Olha o artigo aqui.
re, patá e ode. E aí, como é que eu leio? A mão, a voz, o coração. Tá vendo? É só a gente gravar que o artigo em hebraico tem essa fórmula. Re, patá e ode. Re, patá e ode. Aqui nós temos o exemplo, né? Sem artigo. Aqui, ó. Sem artigo. Uma mão, a mão. Deixa eu apagar tudo de novo, porque fica tudo bagunçado ali. E a gente vai ver, né? Com mais clareza. Sem artigo, uma mão. Com um artigo, a mão. Sem artigo, uma voz. Com um artigo, a voz. Sim, Priscila? É Pode que falar. o patache, no caso, o patache não é o A breve? Aí, no caso aí do o coração, continua sendo patache? É o coração, continua sendo o coração. Só que aqui, Priscila, aqui é a tradução, não é a transliteração, não, tá? Aqui a gente traduziu, não transliterou, porque a transliteração é a mesma para todas as palavras. Eu vou transliterar o patá. E ele vai ser leb, Ah, leb, ra, kol, ra, da, entendeu? Eu vou transliterar sem mudar. Agora, a tradução é o coração, a voz, a mão, entendeu? Pastor, Sim, a minha, Elias. a minha dúvida de Priscila foi a minha, que eu procurei um rolê aí, não achei um rolê. Né? Rolê. Aí tem um patá, porque eu estava pegando uma linha de raciocínio, né? Patá, A. E um rolê é o. Eu procurei um rolê e não achei. Mas é que o senhor está explicando essas coisas aí, é mais complexo do que eu pensava. Não, não, rapaz. Vai ficar complexo, não. Vai ter uma mudança de regra depois, mas por enquanto aqui é porque aqui é o seguinte, é, é porque a gente traduziu aqui para o coração, né? Mas a transliteração é leb. Então não mudou nada, ó, né? Só que para nós aqui, e aí a gente vai ter que olhar depois no hebraico se essa palavra é Pastor. masculina ou feminina, né? Mesmo que seja o patá, sendo o substantivo masculino, eu posso colocar então, o coração. Pode, pode. É porque a tradução dele é os, as. Entende? O plural vai vir aqui no final, o feminino vai vir aqui no final, entendeu? Então, não é o artigo que define o gênero nem o número, é o substantivo. Diferente do português. É assim, me perdoe eu diria assim, vai doer os ouvidos de vocês. Mas é muito comum a gente ver no hebraico a expressão o meninos. O meninos. Não é, não é a tradução, é o esquema, a gramática, né? Eu tenho o artigo, o meninos, porque não é o artigo que define o gênero e nem o número, é o substantivo. Aí então eu tenho o artigo que ele vai depender do substantivo. E eu poderia dizer o menino, não que aqui seja meninos, tá? Aqui é mão, mas eu poderia ter aqui há mãos, poderia ter aqui o plural de mão, né? Não é o artigo que define o gênero, o número, mas o substantivo. Muito bem, pessoal. Então, aqui é a fórmula. Aqui é diria assim, é a regra. A regra é essa. O artigo, como é que se escreve o artigo em hebraico? É o re, cadê o meu tá aqui embaixo. É o re, vamos escrever o artigo, re,
patá, dagesh. Essa é a regra, né? Regra é essa. Re, patá, dagesh. Quando você vê isso, você sabe, aqui está um artigo. Aqui está um artigo. E o artigo, Ô, a fórmula dele pastor, é essa. Sim, Elias. aí no Amão aí, você botou aí no começo o Rê, o Patá no embaixo, e E o da, o Dageshzinho ficou embaixo do Iode, é isso? ele ficou aqui, ó. Ele ficou aqui É, embaixo. é isso mesmo? Ou... Elias, ele vai. Eu tô falando em relação à posição, entendeu? Posicionamento. Eu entendi. É por causa da fonte aqui, né? Mas ele às vezes vai vir aqui mesmo. A fonte aproximou mais do iode lá em cima, mas ele poderia estar aqui embaixo, sem qualquer. Sem, Poderia. Ele tá próximo do Rê, no caso, tem que estar. mas assim, não tem problema na escrita, não, tá? Ah, tá. Não, eu fiquei na dúvida por causa do posicionamento. Aí eu falei, mas será que ele pode ficar no meio? Não pode? É igual, É, tá vendo na voz aí? Ele caiu dentro do. é. É, mas E, no caso aí não tem nada a ver, no caso, é só questão de fonte. não tem problema, Ah, não. eles confundem muito, tá bom. É a forma da consoante, né? E aí vai depender muito da forma da consoante. Olha o lamed aqui, ó. Onde é que tá ele, ó? Entendeu? Ele não vem aqui. Aí, se ele tivesse aqui, ele estaria errado, ó. Ele tá aqui dentro, ó. Tá? Agora, no caso do iode, não, porque o iode, ele não tem causa nenhum problema para nós. Aí, Elias, se ele tivesse aqui em cima, estaria errado. Em cima, É, né? não. Vem aqui, Ah, ó. entendi. Nesse caso aí, tá certo. Pessoal, informação, guarde essa informação, anote. Vocês estão anotando? Façam anotações. As anotações são importantes. Depois eu vou mandar para vocês os slides também, né? Porque os slides, eles ajudam a gente, vocês podem consultar. Procurem vídeos. Eu falei para vocês que tem vídeos na internet que são úteis, né, para nosso aprendizado, para a gente conseguir mais informações. Se você ficar com dúvida no conteúdo, você pode me perguntar, porque a gente vai tirando as dúvidas. Aquele livro hebraico, bíblico, também tem informações valiosas lá, importantes. Aquele livro que tem um judeu, né? Com os filactérios dele caídos, né? Então, ali ajuda bastante a gente estudar o conteúdo. Agora, apresentei a regra. Nós precisamos falar das exceções. Posso passar as exceções ou vocês querem perguntar mais alguma coisa? Porque as exceções, elas devem ser colocadas quando a gente tem a informação assimilada. Você tem informação assimilada, a gente vai então para a exceção. Grave que a regra é essa aqui. É re, patá, dagesh. Re, patá, dagesh. Re, re, patá, dagesh. Essa é a regra. Só que nós vimos aqui o seguinte, olha, guturais nunca recebem dagesh. E aí, como é que fica? Guturais nunca recebem dagesh. É o primeiro problema que a gente tem. Se a gutural não recebe dagesh, como é que vai ficar o nosso artigo diante de gutural? Como fica o artigo diante de gutural? É aí que a gente vai responder. Vamos lá. Vamos ver se é isso aí que vem agora. Então, antes de Aleph, Ain e Re, e Het, nós temos que mudar nós temos que mudar o artigo, né? Então vamos lá. O artigo é normalmente escrito com re e cametes. Re e cametes. Como as guturais não recebem dagesh. Alonga-se o patá. Olha aqui, é só uma questão de tentar pensar o seguinte. A fórmula do artigo é re,
Ai, 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 cadê? Escreve. Patá. Não. Daguete. Deixa eu pagar aqui. Patá. Daguete. Você sabe que essa aqui é uma vogal longa. Vogal longa. Perdi o daguete, olha, eu perdi o daguete. Deixa eu tirar aqui o daguete, porque nesse caso aqui eu não tenho. Perdi o daguete. Eu vou precisar ter uma vogal longa aqui, porque o daguete saiu diante de gutural. Aí eu vou precisar ter uma vogal longa, não uma vogal breve. Diante do... diante do artigo, o artigo diante de gutural, ele perde o patá e ganha o câmetes, porque o câmetes é uma vogal longa, enquanto o patá é uma vogal breve. É uma forma de você raciocinar, né? Por quê? Diante de uma gutural, Ain, Aleph, Ain e Resh, eu vou ter um patá no lugar do câmetes, porque é uma vogal longa. E aí vai ficar o seguinte, olha. Uma cabeça. Perdeu o daguesh. E eu tenho um patá, eu tenho um câmetes no lugar do patá. Um pai. Olha aqui uma gutural. Perdi o daguesh, não tem daguesh. E eu ganhei um câmetes no lugar do patá. Aqui, ó. Mesma coisa. Ain é uma gutural, não tem o daguesh. Isso aqui não é daguesh não, tá? Isso aqui é a vogal hirek. Isso aqui, esse ponto aqui embaixo. Então, o Ain não recebe daguesh, mas aqui, ponto aqui embaixo não é daguesh, é o hirek da vogal. E aí eu tenho um patá no lugar, eu tenho um patá no lugar do câmetes. O câmbio no lugar do patá. Um câmetes no lugar do patá, desculpa. Um câmetes no lugar do patá, aqui, ó. Re com câmetes, com as guturais, não recebe daguesh. Alonga-se o patá. Então eu tenho patá no lugar do câmetes. Porque esse alongar o patá, pastor, é fazer o câmbio, né? É porque o câmetes, ele é uma vogal longa, né? Enquanto o patá é uma vogal breve. Por isso que eu falo que eu alongo. O alongar é o som. O som ele vai ficar mais longo. Quase que imperceptível, mas é mais forte. O som vai ser mais forte, né? Por quê? Porque eu perco a pontuação do daguesh. O daguesh forte ele vai perder aí a força. Por isso que eu tenho que alongar com o patá. Ô, pastor, Sim, Elisa. se eu estou pegando essa visão aí. Estou falando de forma latina, tá? Estou olhando em hebraico, mas estou tentando me conciliar. Você botou aqui uma cabeça, aí depois ela vai dar a cabeça. Ele dá uma tonalidade diferente, mais longa, quando você fala a cabeça no latino. Seria mais ou menos mais ou menos esse campo de visão no hebraico. É isso que você está falando, né? No português é mais uma questão porque essa questão vogal, né? Eu não sei se eu estiver errado, Luciana, me corrija. No português não há uma vogal longa, vogal breve, né? A gente tem
as sílabas tônicas e átonas, que é outra coisa. Mas no hebraico, eu falo uma vogal que ela quase nem aparece, né? Eu posso falar ab, ab. Se bem que o ab de pai aí, nem vogal tem, né? E aqui eu já tenho um patá, que é uma vogal longa, né? Então, é essa situação que a gente tem que pensar. Mas, por enquanto, vamos guardar a regra, que antes de gutural, as guturais, cadê? As guturais. Antes de gutural, Aleph, Re, Het, Ain e Resh, né? Antes de gutural, nós vamos mudar o artigo. Em vez de usar o patá, nós vamos usar o kametz. Por quê? O patá, aí Davi não, Zezé, o patá, ele é uma vogal breve, enquanto o kametz é vogal longa, entendeu? Aí eu vou ter mais força na fala. Por isso que eu alongo o patá, porque o patá Assim, se for o patá, eu falo a. Se for o câmbio, é a. Tá vendo? É isso aí. Por quê? Porque eu preciso alongar o patá, porque ele é breve, e o kametz é longo, né? Essa é a informação. Claro, essa informação mais, assim, didática, porque eu tirei o ponto, que é o dagesh forte, então eu preciso alongar o patá. Por quê? Porque o kametz, ele é longo, enquanto o patá é breve. É mais essa a ideia. Então, O importante, desculpa, o importante é a presença do re. A presença do re, ela não desaparece. O re aparece nas duas situações. O que vai mudar é a questão do patash, do dagesh ou do kametz, né? é isso aí. Por quê? Porque diante de consoante, diante de gutural, eu vou perder o dagesh e o patá vai dar lugar para o kametz. Entendeu? O patá, a regra do artigo vamos voltar à regra. Dizem que quando você não tem nada a ver com vocês não, pessoal, é só uma máxima, né? Quando você está assim, tá perdido, volta ao ponto de origem, né? Então, vou voltar ao ponto de origem. Qual é a regra? A regra é Re com patá mais dagesh. Essa é a regra. Re, patá, dagesh. Só que diante de gutural, eu vou mudar a regra. O patá vai dar lugar ao kametz. Olha aqui, ó, kametz. No lugar do patá. O kametz entrou no lugar do patá e eu perdi o dagesh. Quando? Antes de gutural. É isso aí. Viu que tem uma gutural? Aqui a gutural, ó. Resh, Aleph, Ain. Resh, Aleph, Ain. Aí eu tenho o re do artigo, não tenho o patá e tenho o kametz. E também não tenho o dagesh. A regra mudou. Mudou a regra. Mas mudou de uma forma compreensível, né? Por quê? Porque eu tirei o patá, coloquei o kametz e tirei o dagesh. Muito bem. Entendido, pessoal? Vamos voltar à regra de novo. Regra. O artigo, ele se escreve com re, patá, dagesh. Aqui, ó. Re, patá, dagesh. Re, patá, dagesh. Re, patá, dagesh. Só que diante de gutural, quais são as guturais? Aleph, Ain, Re e... Falta mais uma, cadê? Aleph, Re, Het, Ain e Resh. São os R's, né? Re, Het, Resh. Mais as letras mudas, Aleph, Ain. Então, diante de gutural, eu não preservo o patá. O patá sai. Também sai o dagesh. No lugar do dagesh não entra nada,
Mas no lugar do patá entra o câmetz. No lugar do patá entra o câmetz. Aqui está o câmetz. Aí nós temos, né? Aqui, ó. Se tem ausência do artigo definido, automaticamente eu tenho a presença do artigo indefinido, que é uma cabeça, né? Um pai, uma cidade, a cabeça, o pai. Olha aqui, a dúvida da Priscila, né? Ó, o artigo permanece o mesmo. O artigo permanece o mesmo. O artigo permanece o mesmo. Entendeu? Por quê? Porque o artigo aqui, ele não designa, não tem desinência masculina, feminina, plural ou singular. Aqui, o artigo, ele é neutro. Quem vai designar a desinência masculina, feminina, plural ou singular é o substantivo, entendeu? Então, o artigo, ele é o, a, os, as. A tradução dele, se você fosse traduzir isso aqui, ó, para o português, você teria que traduzir os artigos, o, a, os, as. Aí você pergunta, mas professor, mas não é um re com câmetes? É, um re com câmetes, mas é o, a, os, as. E o re com patá? E o daguesh? Mesma coisa. Re com patá, mas daguesh? Mesma coisa. O, a, os, as. Só que a fórmula re, patá, daguesh não usa-se antes de consoante gutural. Antes de consoante gutural, a fórmula é re, câmex, sem daguesh. Essa é a informação que a gente tem que guardar na mente e no coração. Perguntas, pessoal? Está todo mundo entendendo? Tá bom. O silêncio costuma ser medo também, né? Mas então... Não. Esse não fala tudo, não, hein? Lá no Davi, lá no direito diz que o silêncio comporta anuência, né? Doutor, é isso aí. Ó, ainda bem que você é latino, não é grego. Pastor, deixa eu falar, talvez eu esteja até atrasado. Esses culturais que você está falando aí, eu estou dando uma boiada. Que esculturais são essas? Antes nas culturais, no caso, que recebe as longas. Essa cultural aí. Você está falando a mão, a cabeça, o coração? Então, Elias, gutural são a classificação de algumas consoantes no hebraico. E por que gutural? Porque sai da garganta aqui, ó. O Aleph. Ah, você tinha comentado sobre isso mesmo. O Aleph. Aqui, vou marcar aqui, né? O Aleph e o Ain, para a gente, ele não tem som. Mas toda vez que você transliterar o Aleph, você vai fazer um tracinho. Está grande esse traço, tá, pessoal? Mas é como se fosse um iode. Você vai fazer um tracinho em cima da transliteração. Para você saber, para quem estiver analisando o seu trabalho, saber que aquele traço corresponde a uma consoante hebraica não audível e não correspondente com o alfabeto latino. Só que um judeu, ele pronuncia o Aleph, ele pronuncia o Ain, só que é uma pronúncia imperceptível, é como se ele fizesse uma aspiração, vinda da garganta.
Não, você estava comentando sobre isso aquela hora. Eu dei uma boiada aqui nesse cultural, que eu fui por outro caminho. Mas aí, no caso, é essa questão do R que você estava comentando aquela hora. É, isso mesmo. Ah, essa cultural que está no aleph, re, tiá e resh, né? Isso. Aí, nesse caso, a fórmula ela fica aqui, ó. Ela tem, mudou, né? A nossa fórmula de artigo agora mudou. O artigo vai ser esse aqui agora, entendeu? A fórmula geral do artigo, né? É essa daqui. Só que, diante de gutural, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Essa aqui é a informação que vocês têm que guardar até agora. Diante de gutural, o artigo muda, e aí a gente tem essa alteração aí da regra, né? E aí, Elias, diante de gutural, a fórmula do artigo é mudada, né? Entendi. Aqui, né? Já tinha falado isso aqui. Mas essa é a informação a respeito das guturais. Não, era a minha dúvida, entendi. Pessoal, não se preocupe, não tenha... Se eu não souber responder, eu falo, pessoal, eu não sei responder, semana que vem eu trago a resposta, mas não guarda dúvida, não. Pergunta, a gente vai... Porque, assim, eu não tenho pressa de passar os conteúdos, a gente vai caminhar e eu só quero que vocês saibam, entendam e a gente vai caminhando, tá? Se tiver dúvida lá atrás, a gente volta. O importante é a gente não levar dúvida. Então, mais uma vez, olha, o artigo, ele é da seguinte fórmula, re, patá, dagesh. Essa é a regra. Só que diante de gutural, ele muda. Nós vamos ter, então, re com kametz, sem o dagesh. Re com kametz, sem o dagesh. Re, kametz e sem o dagesh. E a tradução do artigo é o, as, o, a, os, as. Essa é a tradução do artigo. Porque o gênero e o número não está no artigo, está no substantivo. Está no substantivo. O gênero e o número está no substantivo. A gente vai ver isso mais na frente, né? Vamos continuar. Mais uma informação. A gente vai agregando informação e à medida que a gente vai agregando informação, a gente vai conseguindo... Aqui, deixa eu ver se eu tenho o texto de Gênesis lá, só para você... Ah, não está nessa aula, não. O texto de Gênesis, né, que não botei aqui. Mas quando você observa o texto de Gênesis, automaticamente você já vai identificar alguns artigos, né? O artigo já vai estar presente no texto e a gente já pode identificá-los. Não só artigo, mas outros conectivos, né, que a gente vai falando no decorrer das exposições. Então, pessoal, nós falamos da regra, falamos de uma exceção, preciso falar de mais uma exceção, que é tranquilo também. Vamos lá. Outra exceção, e a última, eu prometo a vocês, antes do re, e o artigo muda, né? Antes do re e do... Esqueci que... É tave? Peraí, deixa eu ver aqui que é... Não é tave, não. É re. Porque é outra gutural. Outra gutural. Antes do re e do ret, o artigo é normalmente escrito com re com patá, mas sem dagesh forte. Antes do re e do ret, o artigo é normalmente escrito re com patá e sem dagesh forte. Aqui, nós temos a palavra espada. Sem o artigo, eu vou ler uma espada. E aqui, o artigo aqui na frente. Re mais patá. A espada. Um templo. Um templo. Não tem artigo, eu vou ler um templo. Às vezes causa confusão, não é? Por quê? Porque você está vendo aqui um re aqui na frente, ó.
um re. Só que aqui nós não temos nem patá, o patá não está aqui. E aí, eu não tenho como ter artigo, ó. Né? E aí eu tenho um templo. Não é um artigo definido aqui, ó. Não é um artigo. Embora seja um re, mas ele não é artigo. Aí eu vou ter re mais patá, o templo. O templo. Essa regra, ela diz respeito às guturais, porque eu tenho um re, um reche, né? Aí eu tenho as guturais, ó. Cadê as guturais? Deixa eu ver. Onde está gutural? Gutural. Aleph, Re, Het, Ain, Resh. Aleph, Re, Het, Ain, Resh. Então, diante do Re e do Het, a nossa regra, diante do Re e do Het, o artigo é normalmente escrito Re com patá e sem o dagesh. Essa é a outra regra. É a última regra do artigo. 3 regrinhas do artigo. Primeira é a regra geral. Né? Vamos voltar aqui. Regra geral. Re com patá mais dagesh. Re, patá mais dagesh. Regra geral. Essa é a regra geral. Diante de gutural, eu vou ter o re com câmex. Re com câmex e sem o dagesh. Sem o dagesh. Diante de gutural. E quais são as guturais? Aqui. Aleph, Re, Het, Ain, Resh. Aleph, Re, Het, Ain, Resh. Het. Aí eu uso Re com patá. A espada. Re. Aqui um Re. Eu uso Re com patá. O tempo. Dúvidas? Para mim, clareou agora, pastor. Clareou? Beleza. Clareou. Muito bom. Pessoal, a informação que a gente tem que ter é essa. São essas 3 regrinhas do artigo, né? O artigo, ele precisa de a regra principal, que é o re mais patá e o dagesh, que é a regra principal. Re, patá, dagesh. É o artigo. Só que, diante de gutural, Aleph, Ain e Re, o artigo é normalmente escrito Re mais Kametz. Re mais Kametz. Sem o dagesh. Né? Quais são as guturais? Voltando lá. Aleph, Re, Het, Ain, Resh. Só que faltou, não é, a gente falar do Re e do Het, que a gente está falando agora aqui, ó. Re e o Het. Quando a frase ou a palavra começar com Re e Het, nós vamos escrever Re com patá. Re com patá, sem o dagesh. Re, patá, sem dagesh. Re, patá, sem dagesh. A regra geral
Só muda porque perdeu o dagesh, olha. Diante de re e ret. Perde o dagesh. Por causa da regra. Antes de gutural, não tem dagesh. Muito bem, pessoal. Essa é a regra do artigo, tá? Regra do artigo. Alguém, por favor, me informa horas aí, que eu estou meio perdido aqui com relação à hora. Tudo indica que está na hora de parar, né? 8h30. Aqui, ó. 8h30 no meu. 8h30? É. Não, tá cedo, hein? 8h32, professor. 32. Então, a gente pode caminhar um pouquinho mais. Só que eu preciso que vocês tenham em mente essa regra, né? Para a gente ficar consolidado, a gente ficar, como diz os adolescentes, a gente ficar de boa, né? A gente ficar de boa, a gente tem que gravar essas informações. A regra... Sim? Essas informações a gente tem que praticar mais em casa, olhar direitinho, porque ela não entra de uma vez na cabeça. E se entrar, ela tem que ficar. E se a gente, falando de mim, tá? Se eu não ficar trazendo a memória, isso se perde na minha cabeça. A princípio, se eu colocou a informação, assimilei, certo? Mas se eu não ficar fazendo, olhando durante a semana, observando, isso vai se perder, né? Isso é igual namorar, hein? Porque Ô, não é Zezé, muito simples. Tem que ficar escrevendo. Zezé, eu fiquei até feliz agora que eu achei que era a minha idade. Rapaz, se eu passar um dia sem dar uma olhada nisso, no outro dia parece que eu estou vindo da Lua. Todo dia dá uma olhadinha. Davi, eu sou horrível, Davi. Eu sou horrível, cara. Não, mas não é só você, não. Isso aí, igual o professor falou no início da aula, rapaz, isso é coisa que você não encontra no supermercado, não. A gente não trabalha com isso. Você pega a conta de energia, duplicata, o cheque, nada, não tem relação nenhuma com a nossa vida diária. Então, é uma prática mesmo. Tem que amar, gostar de sair e praticar. Ô, Davi, isso aí é bom para mulher, rapaz. Mulher faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí a gente tem que aprender a ler, escrever ainda. Provoca não, Elias. Não provoca não, Elias. A nossa caixinha é uma de cada vez. É para Luciana. Aí, Faz três coisas ao mesmo tempo. Eu sei que vocês são mais lentos. Ô, Elias, eu pensei que você fosse falar alguma coisa das mulheres aí, você ia apanhar, porque tem mais mulher do que homem. Estou elogiando, as mulheres fazem Pastor, três coisas, rapaz. Nós só sabemos fazer uma. ele já está acostumado. Tá acostumado, tá vendo? O pastor Samuel ficou doido. Eu escrevi um monte de coisa lá para ele lá, e eu acho que eu confundi com o hebraico e o pau quebrou. Muito bem. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um exercício agora de vocabulário, e nesse exercício de vocabulário a gente vai colocar em prática o nosso conteúdo de hoje, que é sobre o artigo. Lembrando que a gente tem uma regra básica, né? Nossa regra básica é que o artigo se escreve com re, patá, dagesh, né? Re, patá, dagesh. Essa é a nossa regra básica, né? Desde que não seja culturais. Desde que não seja gutural. A regra básica é re, patá, dagesh. Na questão da gutural, nós temos duas circunstâncias. O artigo, ele pode ser re, kamet, sem dagesh. Agora, diante das guturais, né? Re, kamet, sem dagesh. Agora, gutural, re e ret, tem uma regra específica, que é o quê? Ela perde o dagesh e fica na regra normal. Olha aqui, a regra normal. Só que, no caso de re e ret, ela só vai perder o dagesh. Simples assim. Aí, como a gente pode falar aí, né? Agora tá tranquilo. Então, vamos fazer um exercício agora de vocabulário. Vamos lá. Deixa eu tirar esse negócio aqui de cima, aqui, que isso atrapalha.
Vocabulário. Eu tenho que pesa contra mim aqui, porque eu não aprendi a usar esse negócio aqui ainda, essa ferramenta aqui, né? Mas vamos lá. Isso aqui, pessoal, é para ser um men, tá? Lamed. Peraí, que tá ficando feio toda a vida. Peraí. Dá um tempo. Calma aí. Vou usar, como disse o nosso irmão Zezé, vou usar o outro negócio aqui que é melhor. Vou usar agora outra cor. Isso. Ixi, gente, tá difícil, tá? Pensei que fosse mais fácil. Calma que vai dar certo. Nós quebra a cabeça com grego, você quebra a cabeça com computador. Não é? Mas uma hora dá certo, a gente consegue. O mais fácil. Uma hora a gente consegue. O Lamed que você quer fazer? É, né? Aqui é o men, né? Ok, o men, depois um lan. E agora o outro ali não deu certo não, que é o no final. Deixa eu fazer ele, que é o no final aqui. Ó. Só puxar ele lá embaixo. Tá ruim aqui, rapaz, os negócios. Fazer um 7 e puxar ele até embaixo. Aí, ó. Esse aqui era para ser um no final, pessoal. Tá? Então, antes de colocar o significado, nós vamos colocar o artigo nele. Qual é a regra do artigo? Vamos lá, né? Regra do artigo. Patá e Dagesh. Patá, Dagesh. Quando que eu não uso a regra? Antes de guturais, né? Antes de gutural. O men é gutural? Não. 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 Se o men não é gutural, eu vou aplicar a regra, né? Sim. Deixa eu colocar de outra cor, pessoal, para facilitar o entendimento, né? Desculpa aí a falta de jeito, mas só para... Vou colocar de preto mesmo. Vai ficar flamenguista aí, os vascaínos me perdoam. 2-1, o Flamengo tá ganhando. Olha, eu já nem estou fazendo caso mais do Vasco, tá? Então, pessoal, nós temos aí a palavra Melek, e o artigo, né? O artigo permaneceu a forma normal, né? A regra. Por quê? Porque eu não tenho gutural. Eu não tenho gutural. Eu tinha falado que era um no final, mas não é no final, não. Esse aí é um CAF final. O no final, CAF final, eles são parecidos, mas aqui é um CAF. Deixa eu melhorar ele aqui, que é um CAF final. O CAF final, ele é assim, ó. O CAF final, ele pega aqui e faz isso, ó. CAF final. Tá? Então, aí nós temos um Melek. Ô, pastor, não usa o Dagesh aí, não, no caso? Ou Dagesh? Olha o Dagesh aqui, ó.
Tá pretinho. Tá aqui dentro, ó. Eu pensei que era meu computador, eu tava com muito tentando limpar esse trem aqui. Eu fiz, eu fiz um tracinho, mas, assim, é um pontinho, né? Aqui, ó. É um pontinho maior. Não. Aí, no caso, esse é aquela questão que eu te falei da posição, entendeu? Você botou dentro. Aí não tem, entendeu? E aí, para a gente traduzir isso aqui, transliterar isso aqui, vai ficar H, né? A. Ixi, gente, o negócio tá feio, hein? Hein, tá doido? Muito chique. Vou falar para você e você escreve, por favor, me ajuda. Melech. 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 Quer dizer o rei. O rei. Sem o artigo, se eu tirar o artigo, eu vou traduzir por um rei. Um rei. Né? Próxima palavra, e vocês anotem, por favor, para vocês terem o vocabulário de vocês, tá? Vocabulário. Repete o nome para mim, pastor, faz um favor. Aqui é Melech. Aí, com o artigo, vai ficar vou escrever aqui. Porque, gente, esse negócio é muito ruim, tá doido? Melech. Conseguiram identificar as consoantes? Mesmo tirando o artigo, pastor, continua falando Hamelech, tá? Não muda a pronúncia, não? Tirando o artigo. Mas o artigo está aqui, ó. Não. Se tirar, no caso, aí é o rei. Aí um rei, no caso, se tirar. Aí fica Melech. Melech. Se você falar Melech, eu vou entender que é um rei. E se você falar Melech, é o rei. Como é que é aí? Cortou. Então, vamos lá. Se eu tirar o artigo, tirei o artigo, aí vai ficar Melech. Tá, entendi. Melech. Se eu colocar o artigo, vai ficar Melech. Entendi. Hamelech. Com artigo, Melech sem. Aqui, ó. Melech. Quer dizer, rei é sem artigo, é um rei, com o artigo, o rei. É o artigo definido, o rei. Melech. Tá? Outra palavrinha, espero que eu consiga desenhar melhor aqui. Ô, pastor. Sim, Lu. Simone. Só para tirar uma dúvida. Depois do men, que letra é? Então, eu peço até desculpa que eu tinha falado que era um não final, mas não, é um CAF final. CAF. Não, o CAF é o último, é a última letra, antes do CAF. Antes do CAF é um Lamed. É um Lamed? Lamed. Ok. Lamed. Então, agora a próxima palavra, né, para a gente colocar no nosso dicionário. Aqui eu tenho a palavra haaretz. 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 Que é a palavra terra. Né? Aqui acontece uma situação que a gente já viu aqui. A regra é Re mais patá e dagesh. Re, patá, dagesh. A regra. Só que diante de gutural, eu não uso a regra. Diante de gutural, eu não uso a regra.
E aí, como que eu vou? Já sei que o rei ele vai ficar, então eu já vou desenhar o rei. Ó. O rei, independente de qualquer coisa, ele está aí, rei. Né? A minha dúvida é que, nem dúvida mais, eu não coloco o Dagesh aqui. Né? Então, eu vou colocar o Câmetes. 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 Pronto. Câmetes. Só que tem uma coisinha que a gente precisa consertar aí. Com o Câmetes do artigo, na primeira letra aqui, eu vou precisar alterar o Câmetes aqui também. Ó. Por quê, pastor? Essa é uma regra, né? Que na formação da palavra, a gente altera também a vogal câmetes. Nessa situação, altera-se o câmetes também na vogal, da consoante. Aí fica Haaretz. Haaretz. Desculpa, pode pronunciar novamente? Haaretz. Haaretz. Vou escrever aqui. Ha. O Aleph não transliteramos, mas a gente precisa colocar um sinal de que ele está ali, ó. Terra. Aqui é a palavra terra. Haaretz. A terra. A terra. Haaretz. Muito bem. Podemos prosseguir? Outra palavra. Eu não sei se vocês já têm essa palavra aí, tá? Se tiverem, fica como informação. Já consegue identificar a palavra? Chá. Aqui o shin, né? Com o pontinho aqui do lado, ó. Chá. Aqui eu tenho o Câmetes, o Mem, Patá, que é o A, Chamar, o Hirek, né? Que aqui é uma vogal, ó. Chamain, 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 que é Chamain, é céus. Céus. Aqui, para a gente colocar o artigo, eu não tenho gutural ali. Se eu não tenho gutural, eu vou aplicar a regra. Né? Vou aplicar a regra. E qual é a regra?
A regra é o re mais patá mais dagesh. Re, patá, dagesh. E aí eu tenho a chamaina. A, chá. Ma... Pessoal, a gente não viu isso ainda, mas a regra do plural é essa forma aqui, ó. A regra do plural. Em regra, todo plural termina... Já viu? Elohim, Shamaim. Então, o plural, ele tem essa forma. Mas estamos falando aqui de céu, né? Céus. O artigo continua o mesmo, olha. Não mudou. Aí eu tenho ha-shamaim. Então, não mudou o artigo, porque o artigo não varia. Quem varia é o substantivo. O substantivo é que variou. Ele varia na parte final aqui, ó. Então, no caso, aí seria os céus. A tradução seria os céus. Os céus. Pastor, Sim, Elias. chamai, no caso é o céu, sem o re. Hã? Sem a alteração, seria o céu, antes de você fazer a alteração do artigo. Ah, você está falando sem o artigo, né? Sem o artigo seria chamai. Chamai. Céu. O céu. Céus, né? Céus. Não, é um céu, certo? Um céu. É. Aí botou o artigo, aí altera para os céus. O re, ele é o, a, os, as. Então, nesse caso, é os. Os céus. Preciso colocar uma informação aí que essa questão de o artigo indefinido ele ser implícito, vamos voltar lá no início lá para a gente entender isso, olha. Cadê onde é? Ó, o hebraico não tem artigo indefinido. A ausência do artigo definido indica que o substantivo é indefinido. Entendemos isso aí, né? Quer dizer... Professor, aquela última consoante lá é qual mesmo? Desculpa. Lá onde estava, a última, aquela que induz ao plural, não é isso? É ela que induz ao plural? Ah, sim. É o me final. Ah, é o me final. Ok, isso aí. Obrigado. Okay. A gente vai falar disso lá na frente, mas o plural, ele tem essa forma do iode e o me final. Esse aqui era para ser o me final, viu, o Davi? Davi não é? Não sei se é Davi ou Zezé. É Davi mesmo, tranquilo. Não, está entendido. Era para ser o me final aqui. Ó. Então, assim, o que eu estava falando? A exceção dessa regra aqui do artigo, o hebraico não tem artigo indefinido. Claro, o hebraico não tem artigo definido. A ausência do artigo definido indica que o substantivo é indefinido. No caso aqui, um homem. É um homem porque eu não tenho artigo aqui na frente, né? Aí eu poderia colocar o artigo. Eu já sei a regra. Então, eu sei que o rei, ele vai estar aqui. Eu estou diante de uma gutural. E aqui a mudança do Kametz. Então, agora ficou o homem, por causa do artigo. Só que no caso não tinha, por isso que ficou um homem. Agora, quando que é essa
essa exceção? Diante de nomes próprios. Diante de nomes próprios. Por exemplo, Davi. Se não tem alguém com o microfone aberto e a gente, pelo menos eu aqui, não estou conseguindo entender, está falhando. Ah, tá. Então vou falar de novo. Pessoal, eu estou falando a respeito de a gente falou, né? O hebraico não tem artigo indefinido. Não tem. Hebraico não tem artigo indefinido. A ausência do artigo definido, pressupõe o artigo indefinido. A ausência do artigo definido pressupõe a presença do artigo indefinido. Aí a gente vê aqui, ó, sem o artigo, eu coloquei o artigo aqui, né? Homem, aí a tradução é um homem. Bat, uma filha, porque não tem o artigo, né? Ben, um filho, porque não tem o artigo. Agora, a exceção é quando nós estamos diante de nomes próprios. Nomes próprios. Como o caso de Abraão, Davi, qualquer nome próprio. Jacó. Por quê? Eu vou ter o substantivo aí e não preciso do artigo. Porque não tem lógica eu dizer um Abraão, né? Um Jacó, um Moisés. É Moisés. Entendeu? Moisés. E aí, nesse caso, não há necessidade de... não se aplica a regra de que, sem o artigo definido, eu tenho um artigo indefinido, nos casos de nomes próprios. Essa é a regra, a exceção da regra, nesse caso aí, né? Só para a gente trazer essa informação. Agora, mais uma palavra, e aí a gente vai fechar aqui, tá bom, pessoal? Para não ficar muita informação desconexa, informação para digerirem. Vocês vão assimilar as informações aí. Então, aqui nós temos men, nós temos o men, né? Está colocado aí. Depois, nós temos o Kamets. Não, nós temos o Patá, né? Patá. Aqui eu tenho a vogal, Iode e o Hirek. E depois o men final. O men final. E aí, nós temos de novo aqui o plural, olha, aparecendo aqui, ó, plural. Essa palavra não tem não tem nenhuma consoante gutural aqui. Se não tem consoante gutural, eu aplico a regra. E a regra
A gente já sabe, né? Vou botar em vermelho aqui. A regra é repatar Dagesh. Olha o Dagesh aqui, né? A palavra aqui é Maion, Maion, Maion. Ramaion, Ramaion. Ra, ma, Ramain, não tem o não. Ramain, Ramain. Main, main, Ramain. Conseguiram ver aí, ó? Men, patá, a vogal e hirik e o men final. Era para ser o men final aqui, ó. Aí fica ra, main, que é água. Ra, main. Aí a tradução fica as águas, as águas. Por que as? Porque nós estamos diante de uma palavra que está no plural. Aqui, ó. A tradução seria as águas. Assim, é um conteúdo que a gente vai ver lá na frente, porque tem as exceções. Mine, tá vendo aqui, ó? Mine, mine, é o plural. Mine. Não é nem mine, é o ein, ein, ein. Pastor, nessa questão, mais uma vez, ela vai ficar uma água, sem fazer alteração, no caso, né? Ela permanece nessa mesma regra, sem a integração do re. Se não tivesse o artigo, né, nós teríamos a indefinição, que seria umas águas, umas águas. De qualquer forma, sem o artigo, ela vai continuar com essa... sem definição, no caso. Porque seria umas águas, né? Umas águas. Entendi. A regra permanece. Se não tiver o artigo definido, a regra é que existe o artigo indefinido. Só no caso de nomes próprios, que essa regra não vale. Quando um nome próprio não vem acompanhado de um artigo definido, eu não posso dizer que é um Abraão, um Isaac. Não. Não é a regra nesse sentido aí, de nome próprio, não tem. Pessoal, hoje o conteúdo, eu acredito que tenha gerado um pouco de dúvidas, talvez porque nós falamos de algumas regras, né? E tivemos algumas exceções aí à regra, mas eu vou mandar para vocês os slides, aí é bom que vocês deem uma olhada, leiam, peguem também o livro hebraico bíblico, deem uma lida na seção que fala sobre o artigo, e aí vocês vão ter esse conteúdo mais sedimentado. Tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Pastor, esse livro aqui, você passou, tem alguns exercícios, praticar eles, né, no caso, né? Os exercícios são muito válidos, muito válidos. Podem fazer os exercícios, é muito bom você fazer. Eu não tenho passado o exercício aqui, justamente por conta da dificuldade da gente lidar com o material aqui, né? O material de apresentação.
Mas os exercícios, como o Zezé falou lá no início, a prática, o exercício, vai fazer com que você domine o conteúdo. Porque a gente vai passar o conteúdo aqui, a explicação para você, mas é a prática, é o exercício que vai te dar musculatura aí para você conseguir dominar o conteúdo, entendeu? Então, os exercícios são muito bons, sim, fazer. E eu apelo a vocês também fazerem exercícios de transliteração. Faça exercício de transliteração, porque o exercício de transliteração vai fazer com que você acabe se familiarizando. Por exemplo, a gente faz confusão entre o CAF final, o NUM final, a gente faz confusão entre um RET e o DALET, a gente faz confusão entre algumas consoantes ainda, né? Isso é normal, mas o exercício vai fazendo com que a gente fique mais familiarizado. É o exercício que faz isso. Não adianta a gente vir aqui uma vez na semana e aí a gente pegar o conteúdo só uma vez na semana. A gente até funciona, mas acaba prejudicando um pouquinho, né? É bom que a gente... Eu sei que é corrido, daqui a pouco a gente está de novo na quinta-feira aí, parece que passou tão rápido, né? Então, assim, eu sei que é complicado, temos muitas tarefas, mas você fazendo uma leitura, um exercício durante a semana ajuda bastante. Principalmente no conteúdo como hebraico e grego que vocês estão fazendo aí, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Aí semana que vem, aí eu acho que já tem feito assim, né? Dá voltar um pouquinho esse plural aí, né? Nessa pluralização aí. E eu acho que vai dar para tocar o barco, se Deus quiser. Amém. Vamos fazer uma revisão semana que vem, vamos falar um pouquinho mais. E aí a gente vai falar na próxima semana sobre VAV conjuntivo. Não vou falar hoje, porque senão vai gerar um pouco de dúvida. Mas é simples, você vê que o artigo não tem muita dificuldade, né? O artigo você decorando não, assimilando a questão das guturais, né? E o RET e o RE, vai ficar tranquilo a gente manter a regra, né? Mas na semana que vem a gente vai falar sobre o VAV conjuntivo, e se você lembra do Gênesis 1 lá, que a gente estudou, a gente tem muito VAV conjuntivo, que é o quê? É o artigo, a conjunção, e são esses elementos chaves aí da sentença, das frases, que a gente precisa dominar, né? E aí são coisas que a gente vai vendo e não é tão difícil, não, é coisa fácil de ser entendida. A prática ajuda. Pessoal, Deus abençoe vocês, um bom final de semana para todos, Deus abençoe aí, Simone que está longe, lá em São Paulo, né? Deus abençoe vocês, todos vocês. Pastor, só a última interrupção. Obrigada, pastor. Eu queria falar para os colegas aí, eu sei que todo mundo já tem um montão de grupo de WhatsApp, né? A gente hoje em dia não tem jeito. Mas se alguém quiser aí tomar a iniciativa de fazer um grupo dos alunos para a gente conversar alguma coisa de interesse dos alunos aí, trocar informações, experiências, se quiser fazer, tá, eu estou à disposição, pode me colocar e só estou dando a ideia aí, tá bom? Alguém tinha falado isso no começo, depois não tocaram mais no assunto, então só estou lembrando, tá bom? Obrigado, pastor. E do mais, tudo de bom para vocês. Muito boa palavra, Zezé, né? Boa palavra aí de vocês.